O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de fazer em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam o que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É praticamente inevitável ouvir esse evangelho e não lembrar da quarta-feira de cinzas. Quando nós iniciamos a quaresma, todos os anos, nós ouvimos esse trecho do evangelho que é a orientação dada por Deus e que a igreja acolhe para que nós possamos colher os frutos espirituais daquele período especial que é a quaresma. Só que essas orientações, elas não são válidas só para o período da quaresma, não. Elas são válidas para toda a nossa caminhada de cristão. Temos sempre que ter presente em nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, que tudo aquilo que nós fazemos de bom, fazemos motivados por uma coisa muito especial, o amor que nós temos por Deus. A oração, a esmola, o jejum, nós não fazemos para ser apreciados pelos outros, para que as pessoas nos façam elogios, mas fazemos porque queremos crescer ainda mais no conhecimento das coisas do alto e queremos caminhar cada vez mais firmes rumo à salvação das nossas almas. Aquilo que o Evangelho hoje nos convida a fazer é viver a nossa fé com autenticidade, é procurar a todo momento praticar o Evangelho, sabendo que aquilo que nós fazemos em primeiro lugar para nós mesmos. É uma dificuldade que às vezes a gente encontra, mas é algo que
pouco a pouco nós nos acostumamos. E alcançando essa compreensão, nós temos um progresso espiritual muito grande. Estava meditando sobre a primeira leitura da segunda carta de São Paulo aos cristãos de Corinto, e pensando como às vezes nós somos tão mesquinhos nas coisas de Deus. O Senhor, Ele nos deu tudo, porque tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos por graça. E às vezes a gente se comporta de uma maneira tão mesquinha, às vezes a gente deixa sempre para Deus o resto de tudo, a começar pelas nossas orações. Como às vezes a gente passa o dia envolvido com tantas coisas, e a última coisa que nós lembramos é de rezar. Quantas vezes nós não fazemos uma boa meditação da palavra de Deus para que aquela meditação possa aumentar o nosso fervor cristão? Quantas vezes, no que diz respeito ao dízimo e às ofertas, nós somos mesquinhos também e entregamos para Deus aquilo que a gente acha realmente assim a última coisa, o resto de tudo. Enquanto que o Senhor, Ele nos faz o convite para que nós sejamos generosos também nessas atitudes. Por quê? Porque todo bem que nós destinamos para as coisas de Deus servem para o bem de todos. Eu fico pensando nesse momento, essa Santa Missa que nós estamos celebrando, transmitida pela TV, pela rádio. Quanto bem faz para as pessoas que estão distantes, em lugares onde o padre quase não consegue chegar, vai uma vez por ano, ou 2 ou 3 vezes. Nos hospitais, onde muitas pessoas estão envolvidas em situações difíceis, de dor, de sofrimento, de angústia. E tudo isso é possível graças à generosidade daqueles que não deixam essa obra parar, não deixam essa obra morrer. E essa compreensão o apóstolo Paulo passa para a comunidade de Corinto de uma maneira muito clara, dizendo que Deus ama quem dá com alegria, quem oferta de acordo com o seu coração. Na minha experiência, teve algumas coisas assim que me tocaram muito. E eu lembro, na outra paróquia que eu estava, antes de vir para cá, quantas pessoas que chegavam de maneira silenciosa e entregavam aquela oferta que a gente sabia que era feita com sacrifício, mas de coração. E aquilo tocava o coração da gente porque percebia o amor com que aquilo era feito. Jovens, eu lembro uma ocasião em que um jovem que tinha passado num concurso público trouxe o primeiro salário e disse: eu prometi para Deus, está aqui. E aquilo faz com que a gente pense como às vezes nós somos mesquinhos em oferecer não só as coisas materiais, mas também espirituais. Não só as espirituais, mas também as materiais. Uma mesquinhez tão grande que nos traz prejuízo, porque a própria palavra hoje nos diz que quem semeia pouco, colherá pouco. E quem semeia com largueza, também colherá com largueza. E isso serve para a nossa reflexão em todos os aspectos da vida da gente. Com Deus, nós não perdemos nunca. Nós ganhamos sempre. E esse aspecto todo que hoje o Senhor nos apresenta, esse convite que Ele nos faz através da palavra, da primeira leitura e do Evangelho, é para que nós tenhamos essa consciência de que nós somos cristãos e que somos comprometidos com o progresso da nossa igreja. Às vezes eu fico pensando a dificuldade que os párocos encontram nas paróquias para encontrar pessoas que ajudem nas pastorais e nos movimentos.
quando a gente tem que trocar um coordenador de comunidade, quando nós temos que procurar uma pessoa que possa assumir um cargo, uma missão de responsabilidade, as pessoas escapam de uma maneira tão rápida e não percebem que, na verdade, estão dizendo não para Deus. E aquele não vai trazer consequências muito negativas para toda a comunidade. Por quê? Porque, de repente, um trabalho que poderia produzir tantos frutos, não produz os frutos que deveria. Por quê? Porque nós nos negamos. Nós negamos, como o apóstolo diz, aquele que faz a sua oferta, faça de coração. E quando nós negamos também com o coração, fechamos o coração. É uma boa ocasião para nós pensarmos sobre isso. Por quê? Porque a igreja, nos últimos tempos, ela tem recebido da parte do Espírito Santo uma ordem bem precisa, bem determinada. Todos nós que fomos batizados, somos chamados a nos comprometermos de fato com a nossa igreja em todos os sentidos. A pessoa que serve, sirva com coração generoso. A pessoa que ajuda, ajude com um coração generoso. E tenhamos essa consciência que nós não fazemos para aparecer, mas nós fazemos para mostrar a nossa gratidão para com Deus. Sempre na primeira leitura teve uma frase que me tocou hoje particularmente, onde o apóstolo diz que aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Aquele que dá a semente e que dá o pão é Deus, porque além de dar a semente, Ele dá a força para que o homem trabalhe, para que ele possa tirar do solo aquele sustento, para que ele possa transformar aquele grão em farinha, para que ele tenha força de preparar o pão, para que ele possa assar esse pão, e tudo isso acontece por graça de Deus. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos meditar sobre a palavra de Deus, vivamos a nossa fé de maneira autêntica, é o que o Evangelho hoje nos pede. E às vezes, eu digo para vocês, às vezes não, mas é sempre, quem não se sente membro da igreja e quem não participa ativamente da igreja, é porque não tem fé em Deus, ou pensa que tem, mas é uma fé superficial, é uma fé muito fraca, é uma fé que não consegue realizar nada. Por quê? Porque não confia no Senhor. Então é isso, procuremos meditar sobre esses aspectos, que a graça de Deus esteja no nosso coração e que ao voltarmos para a nossa casa hoje, nós tenhamos no coração esse desejo de sermos cada vez mais atuantes na vida, na caminhada da nossa igreja. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.